Oi, gente, vamos corrigir a nossa atividade? Vou começar pelo livro, tá? E depois eu vou para a atividade extra, ok? Aqui do livro eu tinha que representar com figuras cada uma das frações e depois classificar elas como própria e imprópria. Então, tá ali, ó, 3/5. Então, 3/5, o 5 está dividindo. Então, eu faço qualquer figura, poderia ter sido poderia ter sido maior, poderia ter sido um círculo, tá? A figura que você quiser. Pode ser um círculo, pode ser uma outra figura, ok? O fato é que você tem que fazer bem direitinho e dividir em 5 partes certinhas, né? Então, tá, você pega a figura que você quer, divide em 5 e pinta 3, ok? Então, é assim, pode ser círculo, pode ser retângulo. Aí, você tinha que classificar ela. Ó, numerador é menor que o denominador, então, ela é uma fração própria. De novo, quando o meu numerador é menor que o denominador, ela é uma fração própria, ok? 2/6, a mesma coisa, você poderia ter feito um outro formato, dividido em 6 partes e pintar 2 partes, tá? Aí, 2/6, ela também é uma fração própria. Por quê? Porque o meu numerador é menor, tá? 6/4. 6/4, olha só, gente. Eu peguei uma figura qualquer, dividi em 4 partes e pintei 4. Mas faltou 2, porque é 6 partes que eu tenho. Então, eu tenho que fazer uma outra figura igual, dividir também em 4 partes e pintar 2. Então, eu tenho 6 partes de 4. É assim que nós fizemos. Pega a figura, divide pelo denominador que tá aqui e depois você pinta quantos tá pedindo. Claro que se fosse 9, eu ia pintar 4 aqui, mais 4 aqui, ia fazer mais uma terceira e ia pintar uma. Essa fração, ela é imprópria. Por quê? Porque o meu numerador é maior. Quando o numerador for maior, ela é uma fração imprópria. Ok? Igualmente, essa é 5/3, então eu peguei uma figura qualquer, dividi em 3 partes, já pintei as 3, mas tá faltando 2. Pego uma segunda figura igual, divido também em 3 e pinto mais 2. Então, eu tenho 5 partes pintadas de 3. Gente, eu não poderia fazer 5, porque quem manda é o meu denominador e ele manda fazer em 3, ok? E ela também é imprópria, por quê? Porque o meu numerador é maior que o meu denominador, ok? Aqui o exercício 2, transforme os números mistos. Tá vendo que é misto? Por que que é misto? Porque tem uma parte inteira e uma parte fracionária, por isso que é um número misto, tem uma mistura, né? Em frações impróprias. Então, o livro ensina de uma forma certa, correta, e eu ensinei de uma outra forma. Por quê? Porque quando nós temos números aqui grandes, você pode se atrapalhar. Qual foi a forma que a tia Rutra ensinou? Ensinou na parte inteira, que é 1 vezes o 8, mais o numerador, que é 5. Tudo isso eu divido pelo 8. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês de hoje, até você sair na escola, que isso vai ser usado muitas e muitas e muitas vezes. O denominador nunca muda, sempre vai continuar, tá? E aí, eu faço essa expressão aqui. 1 vezes 8, 8, mais 5, 13. Então, vamos lá. Pego o numerador,
Pego o número inteiro, multiplico aqui por baixo, faço uma multiplicação, o resultado eu somo aqui, faço uma adição. É sempre esse movimento, tá? É sempre esse movimento aqui. Então, 1 vezes 8, 8 mais 5, 13. 13 oitavos. A forma como o livro ensina é, você pega uma parte inteira, quanto que tá dividido? 8. Então, a parte inteira é 8 oitavos, mais 5 oitavos vai dar 13 oitavos. Aqui é como o livro ensina e aqui é como eu ensino. Por quê? Porque lá na frente, no 6º ano, você vai ter exemplos assim, ó. 9 inteiros e 3 sétimos. Aí você vai fazer 9 vezes essa parte? Não, não precisa passar trabalho. É só fazer 9 vezes 7 mais 3, tá? Por isso que eu já tô ensinando isso aqui. Porque lá o ano que vem vocês vão usar bastante e já usa isso aqui, ó. Esse vezes esse mais esse. Então, como eu ensinei aqui, esse vezes esse, 2 vezes o 6 mais o 3 é a parte de cima e a parte de baixo sempre repete, sempre. Você não tem que se preocupar. A parte de baixo sempre vai ser o divisor, vai manter. O que muda é a parte de cima. 2 vezes 6, 12. 12 mais 3, 15, tá? Ok? Se você quiser fazer da forma do livro, então eu tenho 2 inteiros. Qual é o inteiro? 6 sextos. 6 sextos mais 6 sextos mais essa fração 3 sextos, que dá 15 sextos, tá? As duas formas. Mas vão por mim. É melhor você aprender essa. Mas você tem liberdade de querer fazer desse jeito, tá? Você tem total liberdade. Ok? Vamos virar a folha. Aqui. 3 inteiros e 1 meio. É assim que a gente lê, tá? 3 inteiros e 1 meio. 3 inteiros e 1 meio. Então, como é que eu fiz? 3 vezes 2 mais 1. E a parte de baixo sempre é a mesma. 3 vezes 2, 6, mais 1 dá 7 meios. Ou, aqui são 3 partes inteiras, né? A fração inteira é 2 meios. 2 meios mais 2 meios mais 2 meios mais 1 meio. Somando tudo isso dá 7 meios. Ok? Esse ou esse. Aqui, tá vendo que começa a ficar um número grande e aí aqui vai ficar muito extenso para você? Por isso que eu digo, ó. Como é que eu faço? 4 vezes 3 mais 2. 4 vezes 3, que é 12, mais 2 dá 14. 14. E embaixo, 3, 14 terços. Ok? Gente, nunca esqueçam, o de baixo nunca muda. Você tem que se preocupar com o de cima. Ou 4 partes inteiras de 3 terços. 3 terços mais 3 terços mais 3 terços mais 3 terços mais 2 terços. Somando tudo isso dá 14 terços. Tá? Então, para transformar frações, números mistos em frações impróprias, ou você repete parte inteira, a quantidade de vezes que tá aqui e soma com o restante, ou você faz isso que eu ensinei para vocês, que é 3 vezes 2
a parte inteira vezes o denominador soma com o numerador. 3 vezes 2 mais 1 dá 7/2, tá? Agora, eu tenho que... Não olhem para esse resultado aqui que não tá certo, tá? Não olhem para isso aqui. Eu tenho frações impróprias, eu tenho que transformar em números mistos, ok? Então, o que que eu faço? Eu faço uma divisão. 9 dividido por 5. Dá 1, 1 vezes 5, 5. 5 menos 9, 4. Depois que eu fiz a divisão, eu monto o meu número misto. Como eu ensinei para vocês, o 1 é a parte grande, o divisor nunca muda, e o resto é o numerador, tá? Então, o resto é o numerador. O quociente é a parte inteira. E o divisor continua sendo o divisor, que é o denominador, né? Tá? Resposta: 1 inteiro. Gente, o 1 é grande assim, ó. 1 grande e 4/5 do lado. E nós lemos 1 inteiro e 4/5, ok? Agora aqui o 14. Vamos pegar 14, dividir por 4. Um não dá, não. 2 passa 3, né? 3 vezes 4, 12. Sobra 2. Tá? Então, vamos lá. Vamos montar. Esse é a parte inteira, 3. O resto é o numerador e o denominador sempre continua sendo. Nunca muda, tá? Essa é a resposta. Agora aqui. 5/2. Vamos dividir 5 por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Então, vamos de novo. Essa é a parte grande. Esse é o numerador e esse é o denominador, ok? E 10 terços, fica 3 vezes 3 vezes 9, sobra 1. Então, esse 3 é a parte grande, esse 1 vem aqui e esse 3 vem aqui embaixo. Essa é a resposta, certo? Por isso que eu dei aquele exercício extra, porque vocês precisam treinar bastante isso. Isso é uma coisa que tem que treinar bastante, ok? Agora, pinte de verde as frações próprias, amarelo as impróprias. Achei um verde e um amarelo aqui. Então, tá. Verde, as próprias. Então, vamos riscar todas as próprias. Que são próprias? São as frações com numerador menor. Então, essa é própria. Essa não é, porque o 8 é maior que 6. Essa é imprópria. Essa também é imprópria, porque o 5 é maior que 2. Essa é própria, porque o 3 é menor. Ok. Na segunda linha, ó, o 4 é menor que o 8, então é própria. O 2 é menor que o 5, então é própria. Esse aqui já é impróprio, porque o 9 é maior. Não, esse vai ser amarelo. Esse aqui, ó, verde também, porque o 7 é menor, então ele é uma própria. Aqui ele é maior, é imprópria. Aqui é maior, é imprópria. Aqui é menor, ó. O 3 é menor que o 7, então ela é própria. E esse não é imprópria. Então, tá. Todas as verdes aqui são frações próprias. Verdes são frações próprias. E amarelo são frações impróprias.
impróprias. Então, tá. Imprópria, porque o 8 é maior que 6. Imprópria, porque o 5 é maior que 2. Imprópria, porque 9 é maior que 7. Imprópria, porque 7 é maior que 5. Imprópria, porque 9 é maior que 3. E imprópria, porque 4 é maior que 3. Ok? Certo? Então, tá aí, ó, pra vocês verem. Então, tá. Agora, vamos corrigir a nossa atividade avaliativa. Atividade avaliativa, não. Atividade extra, perdão. Então, vamos lá. Observe os números abaixo, identifique e escreva ao lado o tipo de fração, própria, imprópria ou aparente, ou se é um número misto, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, que não imprimiu direito, mas é 1/2. Ela é uma fração própria, porque o meu 1 é menor que 2. 6/3, ela é uma fração imprópria, porque é maior, mas também é uma fração aparente, imprópria e aparente. Sabe por quê? Porque 6/3 é 2 inteiros, quer ver? Ó, vou pegar um retângulo, vou dividir por 3, depois vou pegar um outro retângulo e vou dividir por 3. Por que por 3? Por causa do meu denominador. E aí, eu vou pintar 6 partes, ó. Pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei com quantas? 2 frações inteiras. 2 frações inteiras. E quando o meu número representa uma parte inteira, ela também é aparente. É imprópria e aparente. 2/8, própria, porque o 2 é menor. 5/2, imprópria. E será que também é aparente? Não. Como é que eu sei que aqui é aparente, gente? Porque 6 dividido por 3 dá 2, então dá número inteiro. E 5 dividido por 2 não dá número inteiro, então não é aparente, é só imprópria. Mas se você fosse desenhar, ia desenhar um quadradinho com 2, outro aqui com mais 2, outro aqui com mais 2, e você pintaria 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não dá inteiro, né? Um fica sobrando. Então, ela é só imprópria. Aqui, 16/4. 16/4 é imprópria, porque o 16 é maior. E aparente. Porque 16 dividido por 4 é 4. Dá partes inteiras, dá a partezinha inteira. Vocês viram que para saber se ela é aparente não precisa fazer o desenho? É só ver se um divide pelo outro. Se dividir o de cima pelo de baixo, não o de baixo pelo de cima. É aparente. Que nem aqui, ó. 25 dividido por 5 não é 5, não dá um número inteiro, então ela é aparente também e imprópria. Toda a fração aparente é imprópria, toda. Tudo que for aparente é imprópria. Agora, nem toda imprópria é aparente. Tem impróprias que não são aparentes. Agora, todas as aparentes são impróprias, ok? Aqui, 2/15, própria. 2 inteiros e 5/4 é um número misto. Porque tem uma parte inteira e uma parte fracionária. 7/8, própria, porque o 7 é menor que o 8. 3/2, ela é imprópria.
E é aparente? Não, porque 3 não dá para dividir por 2, então ela é só imprópria. 144 sobre 12 avos. Já sei que é imprópria. Imprópria. E será que é aparente? É só eu dividir. Deixa eu pegar uma folhinha aqui. 144 por 12. Se der uma divisão exata, também é aparente. Ó, dá 1 vezes 12, 12. Sobra 2. Baixo 4, dá 2, dá 24 e dá 0. Então, deu uma conta exata. Então, ela é imprópria e aparente. 97 terços. Já sei que é imprópria, porque é maior. E será que é aparente? Vamos pegar essa mesma folhinha aqui, do outro lado, e vamos fazer aqui, ó. 97 dividido por 3. Dá 3, 3 vezes 3, 9. Baixo 7, não dá, dá 0 e não dá. Então, divide, dá 30, mas sobra 7. Então, tem resto. Então, ela só é imprópria, ela não é aparente. Ok? Então, ali, exercício 1, tá ali. Exercício 2, transforme as frações impróprias em número misto. Então, vamos fazer uma divisão. 23 dividido por 4, dá 5 vezes 4, 20, sobra 3 de resto. Então, qual é o número que fica aqui? 5 inteiros e 3 quartos. Você tá vendo que o 4, o divisor nunca muda? O divisor nunca muda. Tipo aqui, ó, 15 quartos. Eu já posso até botar o 4 ali, porque eu sei que embaixo vai ser 4, tá? 15 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, sobra 3. Então, não deixei espaço aqui, ó, perdão. É 3 inteiros desse 3 e 3 quartos. Ok? Aqui. Ó, já sei que vai ter uma parte inteira e o 3 vai estar ali, ó. 29 terços. Então, dá 9. 3 vezes 9, 27. Sobra 2. Então, é 9 inteiros e 2 terços. Ok? Ó, quociente, a parte inteira, resto é o numerador e o denominador sempre continua igual. 56 meios. 56 meios dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Sobrou 1, baixou 6, dá 8. E dá 0. Gente, vocês viram que deu uma conta exata? Tá? Então, isso significa que 56 sobre 2 é 28. Aí, você pode botar só 28 ou você põe 28 inteiros e 0 meios, que também não tá errado. Mas quando tem resto, você não precisa botar essa parte, você só bota essa parte inteira, ok? Tá certo? 81 oitavos. 81 oitavos, você vai pegar 81, dividir por 8, vai dar 1. 1 vezes 8, 8, dá 0, baixo 1, o 1 não dá para dividir e terminou, dá 10. Então, fica 10 inteiros e 1 oitavo. Você já pensou se eu pedisse para você fazer esse ou esse, para transformar número misto em imprópria, você tem que fazer 10 vezes aqui, ó, 8 oitavos mais 8 oitavos, mais 8 oitavos. É ruim, por isso que eu ensinei daquela forma, esse vezes esse mais esse, que é mais fácil. Talvez no início agora vocês se atrapalhem um pouco, mas é bastante treino, vai dar certo. 6 quintos, 6 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 5, 5, menos 6 dá 1. Então, ficou 1 inteiro e 1 quinto.
ok? Sempre procurem fazer esse número maior que a fração. 9 quartos, vamos dividir aqui 9 por 4. Vai dar 2, 2 vezes 4, 8, menos 9, 1, tá? Então, é 2 inteiros e 1 quarto, ok? Esse número aqui não tô enxergando direito, é 161, 161. 161 quinzeavos. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui, 161 15, dá 1 vezes 15, 15. Sobrou 1, baixou 11, não dá para dividir, acabou ali, dá 10. Então, dá 10 inteiros e 11 quinzeavos, ok? Ó, eu tava fazendo, não tava pegando direito, né? Ó, 161 por 15 dá 10, sobrou 11. Então, dá 10 inteiros e 11 quinzeavos. Agora aqui, parte 2. Parte 3, perdão. Agora é o contrário, eu tenho aqui números mistos e tenho que passar para frações, ok? Aqui eu não tô enxergando se é o 1. Deixa eu pegar aqui no meu computador. Um oitavo, né? Então, como é que eu faço? Eu faço 2 vezes o 8 mais o 1, tudo isso dividido por 8. Ó, número grande, número inteiro, vezes o de baixo, soma com o de cima. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17 oitavos. Ok? Agora aqui, também, 5 vezes 7 mais 6. Pela regra, ó, e o 7 embaixo. Pela regra das operações, primeiro você multiplica, depois você soma, né? 5 vezes 7, 35. 35 mais 6, 41. 41 sétimos. Aqui, ó, 9 vezes 5 mais 2, tudo isso dividido por 5. Resposta, o 5 já vai ficar. Ó, a tia tá falando e falando e falando sempre para vocês não esquecer. Sempre, o de baixo sempre continua. Não se preocupe com o número de baixo, ele sempre vai ser o mesmo. Tanto no transformar imprópria para mista, quanto mista para imprópria. 9 vezes 5, 45, mais 2, 47. Ok? Agora, a 5, eu não estava enxergando aqui, mas é 2, né? 5 vezes 9 mais 2 é parecido, só porque tudo isso divide por 9. 47 nonos, tá? Aqui é um 3, é um 3. Aqui, ó. Ó, fica 8 vezes 5 mais 3, tudo isso dividido por 5. Número grande vezes o denominador somado com o numerador. 8 vezes 5, 40, mais 3, 43 quintos. 12. 12 vezes 5, 60, mais 7, 67, 5 embaixo e 5 aqui. Ok? E aqui, ó, 4 vezes 11 mais 10, tudo isso dividido por 11.
fica 44 mais 10, 54 11avos, certo? Se você quiser não fazer desse meio, daquele outro meio, não tem problema, tá aqui, ó. Letra A, 2 inteiros e 3 oitavos, é a mesma coisa que 2 vezes o inteiro. O inteiro é 8 oitavos, mais 8 oitavos, mais 3 oitavos, 2 vezes a parte inteira, mais a outra parte, dá 17 oitavos, tá? Tô botando dos dois jeitos. Letra B. Na prova é o jeito que você achar melhor, tá? 5, 6 sétimos. Então, é 5 vezes a parte inteira, que é 7 sétimos. 7 sétimos. Não vou falar, porque senão vai doer minha garganta aqui, ó. Vou fazer. 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 sétimos. Tá vendo como começa a complicar? Gente, vão por mim, aprende essa forma aqui, que é melhor, tá? Mas eu vou respeitar a sua decisão. 2 quintos, ó. 9 vezes a parte inteira, então, é 5 quintos, 9 vezes. E aí, por último, aquele 2 quintos. E aí, somando isso, dá 47 quintos. D. 5 inteiros e 2 nonos. Então, 5 vezes a minha parte inteira, fica 9 nonos. 5 vezes. Cinco vezes, mais, por último, o 2 nonos, que vai dar 47 nonos. Ok? A letra E. 8 inteiros e 5... Não, é 3 quintos. 3 quintos. Então, 8 vezes a minha parte inteira, que é 5 quintos. E aí, depois, por último, eu somo 3 quintos. Se você optar por fazer isso, conte bem direitinho se você tá fazendo a parte inteira, depois soma com a fração própria que tem aqui, né? Esse aqui vai dar 43 quintos. A F são 12 vezes, gente, aí é uma calamidade, né? 12 vezes 7. Agora você vai desistir, se você tava gostando desse jeito aqui. Agora você desiste. 5. Eu tinha alunos ano passado que preferia, e eu sempre respeitei. Isso é uma decisão muito própria, muito particular. Não é, a matemática, ela não é, apesar de ela ser exata, ela não é engessada, ela não é, tem que ser desta forma, existem vários jeitos. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 12 vezes o meu 5 quintos, mais o último número 7 quintos. Somando aqui dá 67 quintos, e o último, 4, 10, 11avos. Então, eu faço a parte inteira, que é 11, 11, 4 vezes. Sabe, gente, quando eu estudava, nas séries iniciais, né, nas séries que vocês estão, 1, 2, 3, 4...
Eu tinha terror da minha professora de matemática, sabe? Não que ela era uma má pessoa, não é isso. Ela é até amiga da minha família. Mas ela aprendeu do jeito tradicional e ela queria que a gente aprendesse do jeito tradicional e ponto final. Só que a matemática, ela vai evoluindo com o tempo. E com o tempo, existem macetes, existem formas de resolver muito mais dinâmica. Prova é muitas calculadoras hoje que fazem praticamente o trabalho todo por você. É claro que você precisa aprender a fazer essas coisas. Mas, por exemplo, essa forma aqui é uma forma mais dinâmica, mais rápida e eu digo para vocês mais segura, porque numa dessa aqui, ó, você pode se perder, né? Mas no meu tempo, gente, eu não podia pensar diferente, eu tinha que pensar dentro da caixinha. Então, foi bem difícil para mim, foi bem difícil mesmo. Eu só me libertei quando eu fui fazer um cursinho preparatório para o vestibular. Olha quantos anos eu sofri. O meu tempo todo de escola, 12 anos de escola que a gente ficava, né, na época. E aí, no meu cursinho vestibular, aí eu, graças a Deus, e depois na faculdade de engenharia, tive um professor de matemática, professor Arthur, o nome dele, que aí foi uma revolução na minha vida, foi muito bom, né? E aí, quando eu decidi ser professora, eu pensei, eu vou ensinar os meus alunos a conhecerem o tradicional, mas conhecerem a forma dinâmica e prática de resolver e às vezes muito mais prazerosa do que isso, tá? Mas respeito a sua opinião, a sua decisão, ok? Então, é isso ou isso, tá? Isso ou isso, tá bom? Então, tá aqui, ó, vou botar um ou aqui bem grande aqui, ó, ou, tá? Desta ou desta forma. Esta forma é sempre a parte inteira vezes o denominador, soma com o numerador. Esse vezes esse mais esse. Esse vezes esse mais esse, tá? Lembrando que o denominador nunca vai mudar. Sempre ele vai ser o mesmo, ok? A mesma coisa no anterior. Aqui eu tinha alunos que se perdiam qual era qual. O divisor sempre vai ser o divisor. Você só tem que lembrar que o resto é o numerador e o 5 é a parte inteira, o quociente. Tá bom? Então, tá aqui a correção. Se ainda restar dúvida, por favor, me avisem que nós vamos fazendo exercícios até sanar essa dúvida. Porque no sexto, no sétimo ano é usado, no nono, oitavo, nono ano, é usado muito, muito, muito essas duas operações. Isso aqui aparece hoje mesmo, o sexto e o sétimo e o oitavo ano tem usado muito, muito disso aqui, muito. E aí eu espero que vocês aprendam aqui para não passar trabalho lá depois, tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe.